Para que um computador possa interagir com a rede, ele precisa enviar uma mensagem através de um meio, né? Neste caso, vamos definir como meio físico, que é por onde essa informação vai passar, também conhecido como rede de acesso. As redes de acesso podem ser do tipo residencial, mais comum nas nossas casas, redes de acesso corporativos, muito comum dentro da universidade, e também temos redes de acesso sem fio, que usamos frequentemente nos smartphones. Uma das grandes características das redes de acesso está relacionada à sua largura de banda e se esse acesso ele é compartilhado ou ele é dedicado. A primeira forma de acesso à internet no Brasil foi através da rede discada. Nesse processo, o seu computador literalmente fazia uma ligação telefônica para o servidor de internet, e a partir daí eram feitas a transmissão de dados. Com técnicas sofisticadas, era possível chegar até 56 kilobits por segundo. Isso porque, se nós analisarmos a linha telefônica, ela permite a passagem apenas de 4 kHz, o que indica que, na verdade, só poderíamos transmitir a 4 kilobits por segundo. Mas, ao invés de mandarmos apenas pulsos que definem se é 0 ou se é 1, enviavam-se pulsos que definiam 14 bits por vez. Dessa forma, cada pulso conseguia se trafegar na linha telefônica carregando 14 bits, e era possível enviar até 4.000 pulsos por segundo, o que fornecia então uma comunicação de até 56 kilobits por segundo. Como o processo era de realmente fazer uma ligação telefônica, a residência que estava ligada à internet perdia a capacidade de fazer ligações, pois a linha estava sendo ocupada para a chamada da internet. Em seguida, surgiram técnicas um pouco mais modernas, como a ADSL. A ADSL vem de Asymmetric Digital Subscribed Line, ou linha do assinante digital. O termo assimétrico vem do fato de que a taxa de upload era bem menor do que a taxa de download. Isso porque o usuário doméstico, ele é, normalmente, um consumidor, ou seja, ele quer pegar dados da internet para ele, seja vídeos, seja sites, seja fotos. Ele não é um fornecedor, ele não está o tempo todo enviando dados para a internet. Logo, a taxa de download, sendo menor, dava a impressão de que você tinha uma internet com uma capacidade maior, pois havia poucas requisições de upload e muita capacidade de download. Para o ADSL funcionar, a linha telefônica foi dividida em diversos canais e eles usaram a multiplexação por divisão de frequências. Então você tinha um canal separado para voz, um canal com a frequência superior para downloads e um canal com frequência superior para uploads. Nessa figura podemos ver como funcionava o processo de internet através da linha telefônica. Nesse processo podemos ver que o computador está ligado a um modem. Modem vem da palavra modulador-demodulador. Isso quer dizer que o modem ele tem a capacidade de pegar um sinal e adequar ele para o meio, ou pegar o sinal do meio e adequar ele para o computador. Em outras palavras, o computador enviava um sinal digital para o modem, que convertia ele em sinal analógico e enviava para a linha telefônica. Pegava o sinal da linha telefônica que estava no formato analógico, convertia para sinal digital e enviava para o computador. Na parte de baixo da figura, podemos ver como funcionava a internet discada. O computador se comunicava com o modem, esse modem preparava o sinal para funcionar na linha telefônica e transmitia pela linha telefônica. O sinal passava pelo núcleo da rede da linha telefônica até chegar numa linha analógica onde estava o servidor de internet. Nessa linha analógica, o sinal era convertido de analógico para digital através do modem do servidor de internet. Na DSL, o processo era parecido. O computador enviava os sinais digitais para o modem convertia esses sinais para a multiplexação de divisão de frequências, enviava esses sinais através da linha telefônica, mas nesse caso o sinal ele era dividido por uma linha especial
da rede telefônica capaz de trafegar dados digitais, com maior capacidade do que a parte para trafegar dados analógicos. Esses dados eram direcionados então para o servidor de internet. Nessa figura podemos observar um pouco melhor como é que é o processo que funcionava na transmissão de dados através da rede telefônica. Vejam que neste caso o computador envia uma sequência de zeros e uns até o modem. O modem então converte esses sinais em uma onda analógica. Essa onda analógica é enviada para o núcleo da rede telefônica. No núcleo da rede telefônica, esse sinal analógico é convertido em sinal digital, conhecido como PCM. Isso porque, como vimos, o núcleo da rede telefônica opera através da metodologia de multiplexação divisando o tempo, e para que ela possa funcionar, esses sinais precisam estar digitalizados. Os sinais são então enviados para o seu provedor de internet. Quando você está recebendo os sinais, ele vem digital do provedor de internet, o núcleo da rede converte ele de digital para analógico novamente e é enviado para o modem. O modem irá converter esse sinal para as sequências de zeros e 1 e o seu computador irá interpretar. O problema aqui é que a distância adiciona ruído na comunicação. E quanto maior o ruído, menor a taxa de transmissão de dados, pois maior é a incerteza do valor daquele bit que está sendo enviado. Para tentar contornar isso, os modems tinham um filtro que se adaptava à condição do meio. Quando iniciava uma conexão de escada, você ouvia um barulhinho que emitido pelo modem. Esse barulho nada mais era do que uma sequência de pulsos pré-definidos que eram enviados para o servidor e essa sequência de pulsos permitia que o servidor ajustasse o filtro no modem dele. O mesmo acontecia com o seu computador. O servidor enviava uma sequência de pulsos, as sequências de pulsos eram definidas e permitia que o seu modem ajustasse os filtros do filtro de entrada, permitindo então minimizar o efeito dos ruídos. Nessa figura apresenta a variação da largura de banda com a distância, mesmo com uma conexão ADSL. Isso porque quanto maior a distância, mais ruído é adicionado no sinal. Num sinal analógico, dada a característica do que é um sinal analógico, torna-se impossível você retirar do sinal analógico o ruído. Já nos sinais digitais, é um pouco mais fácil a gente retirar o ruído, pois os sinais digitais são mais bem definidos. Isso permite a gente, então, reconstruir o sinal, mas, mesmo assim, se a distância for muito longa, torna-se praticamente impossível identificar o sinal tanto no domínio analógico quanto no domínio digital. Para permitir uma comunicação decente a longas distâncias, o que deve ser feito é diminuir a taxa de transmissão de dados. Com isso, o sinal fica mais tempo no meio que está sendo transmitido e com isso permite então ser identificado com maior clareza, mesmo com um ruído maior. Essa figura aqui apresenta a diferença entre a comunicação ADSL com a comunicação de escada. Veja que neste caso, no lado direito, o computador envia os sinais para um modem ADSL. Esse modem está ligado na rede telefônica, assim como o telefone. Entretanto, para a comunicação no telefone, é usada a faixa de frequência de 0 a 4 kHz, enquanto para o modem de escada, ele vai transmitir os sinais na mesma linha telefônica, porém com a frequência superior a 4 kHz. Dessa forma, o sinal vai ser trafegado na mesma linha. Isso faz o efeito do multiplexação por divisão em frequência, que nós já discutimos em vídeos anteriores. Esse conjunto de sinais chega na central telefônica e ele é dividido através de um filtro. As frequências abaixo de 4 kHz é enviada para a rede telefônica normal. As frequências acima de 4 kHz é enviado para um DS-LAN. Esse DS-LAN é o equipamento responsável por permitir a comunicação com a internet.
Aqui nós temos uma visão de como funcionava a comunicação ADSL. O computador envia o sinal para o modem envia para a linha telefônica. Antes de chegar na linha telefônica, tem um equipamento chamado de divisor. A função desse divisor é pegar os sinais que vêm da rede telefônica e separar eles para os canais de voz, para o telefone, através de um filtro passa-baixa, e canais de dados para o ADSL através do filtro passa-alta. O telefone envia os sinais para o divisor e o divisor vai então somar os sinais tanto do modem quanto do telefone e enviar para a linha telefônica. Quando chegar na primeira central telefônica, há também outro divisor. Esse divisor também possui um filtro passa-baixa para separar o sinal que chegou na linha telefônica como sinal de voz e encaminhar para a rede telefônica que irá tratar a comunicação de voz. E esse divisor também tem um filtro passa-alta que vai pegar os sinais, então, vindo do seu modem ADSL e vai enviá-los para o DS-SLAM, que irá, então, permitir enviar os dados de forma digital pela rede telefônica para o provedor de internet. Veja que aqui há uma diferença, uma rede para voz e uma rede especializada para dados. Nessa figura, podemos observar o comportamento de um sinal dentro de uma linha telefônica quando utilizamos uma rede de acesso ADSL. Temos algumas características interessantes. Vejam que no ADSL, a linha telefônica ela é dividida em alguns canais. Aqui está indicando 256 canais, cada um a 4 kHz. O primeiro canal ele vai ser reservado para comunicação de voz. Isso porque nós humanos conseguimos ouvir apenas baixas frequências. Então, permitindo que o canal de voz seja de mais baixa frequência, não precisaremos adaptar um modem para o telefone. Dessa forma, a voz pode chegar diretamente no telefone e ele irá então transmitir o sinal para os nossos ouvidos sem a necessidade de uma interferência digital. Veja que após o canal de voz, há uma faixa de canais em que não há nada sendo transmitido. Isso para permitir que o filtro contido no splitter ou no divisor consiga separar o que é o canal de voz e o que é o canal de dados. Podemos observar também que a faixa de transmissão para o upstream, ou seja, o upload, está sendo indicada como menor do que a faixa de frequências para o downstream, ou download. Isso quer dizer que nós temos muito mais canal de download do que canal de upload. Para o ADSL funcionar, era utilizada o DMT, ou Discrete Multitone Technique, ou técnica de multitone discreto. Ou seja, na linha telefônica, que ela usa sinais analógicos, chegava então um sinal com diversas frequências. Essas frequências eram separadas para cada etapa do ADSL. As frequências baixas, canal de voz. As frequências altas, cada uma delas possuía um tom, ou seja, um sinal senoidal que indicava uma sequência de bits. Não era cada frequência um bit, mas cada frequência uma sequência de bits. Aqui podemos verificar que haviam 15 bits por cada pulso de comunicação. Ou seja, cada tom que era enviado na linha telefônica tinha 15 bits. Outra chave para a alta taxa de transmissão de dados na ADSL era a comunicação em paralelo. Ou seja, você pegava 15 bits de uma determinada frequência e mandava em paralelo com outros 15 bits de uma outra frequência. Isso permite que a gente tenha então uma taxa de transmissão de dados maior, uma vez que os bits estão trafegando em paralelo um com o outro. A vantagem de fazer isso é que cada faixa de frequência sofre um determinado efeito da linha telefônica. Então, quando a gente separa em pequenas partes que trafegam em paralelo, nós temos que tratar apenas
os efeitos daquela faixa de frequência para cada sequência de bits. Se a gente enviasse um monte de bits em sequência, nós teríamos uma largura de banda muito grande. Uma largura de banda muito grande iria causar distorções que a gente não teria controle. Por isso também que no ADSL é enviado os dados de forma paralela. Isso permite manter uma alta taxa de transmissão de dados, porém com mais controle do que cada pedacinho da informação vai sofrer de interferência da linha telefônica. Um outro meio de acesso residencial muito comum é a conexão via cabo. Isso porque as empresas de telecomunicações já aproveitaram a infraestrutura de TV a cabo que elas tinham pela cidade para poder então oferecer mais um outro produto, neste caso, a internet. O processo de funcionamento é muito semelhante ao ADSL. Nós temos um cabo em que chega tanto o sinal de televisão quanto de internet. Esse sinal vai passar por um divisor. O que for referente à televisão vai ser enviado para o equipamento que pega os dados de televisão e envia para a TV. O que for para a internet vai ser enviado então para o modem na residência e esse sinal vai ser enviado então para os computadores. No caso da comunicação a cabo, temos que tomar cuidado em que o cabo é o mesmo para todos os usuários da rede. Então, o modem deve ser capaz de limitar o seu acesso para que você não sobrecarregue a rede da companhia. Uma evolução das redes a cabo é a adição de trechos com fibras óticas. Isso porque, como as fibras óticas não são condutoras, elas são extremamente resistentes a ruídos. Neste caso, podemos ver parte de uma rede de comunicação a cabo em que, próximo às residências, nós temos os cabos coaxiais e próximo ao provedor de internet, nós temos a fibra ótica. Nessa figura é apresentado o comportamento do sinal para a comunicação utilizando a linha de TV a cabo. Veja que para baixas frequências nós temos uma largura de banda especializada no upload. Depois nós temos a televisão, o FM, televisão com canais altos e novamente uma faixa para o download de dados. As redes de acesso corporativas, elas se diferenciam das redes de acesso doméstico, uma vez que a linha para a comunicação dos dados, ela é específica para a comunicação dos dados. Numa rede doméstica, nós tínhamos então uma rede telefônica que começou a compartilhar dados, uma rede TV a cabo que começou a compartilhar dados. Numa rede corporativa, nós temos então uma rede específica apenas para dados. Nós não compartilhamos ela com outra comunicação. Normalmente se utiliza-se redes Ethernet, que permite o acesso compartilhado ou dedicado. Aqui o compartilhamento é de várias máquinas e não de serviços. Tá? O comunicação Ethernet tem alguns padrões de velocidades padronizados, que é de 10 megabits, 100 megabits ou 1 gigabits. Agora está aparecendo novos de 10 gigabits por segundo. Temos também as redes de acesso sem fio, que a diferença dela com as outras redes que nós vimos é que o meio físico é o ar, ele não tem forma, então temos um enlace de radiofrequência para conectar o host ao roteador. Existem alguns padrões de rede sem fio muito comum, como o I3E 802.11, com suas diversas variantes, como A, B, G, N e AC. Esse padrão também é conhecido como Wi-Fi. Nós temos outros padrões também, como Zigbee, Z-Wave, Bluetooth e até mesmo sinais de rádio para comunicações móveis utilizando o smartphone, como 3G, 4G, WiMAX, LTE. Quando a gente vê uma estrutura composta por uma rede residencial de banda larga mais Wi-Fi, nós temos o que é apresentado nessa figura. Nós temos um modem que serve para comunicar a residência com o seu provedor de internet. Esse modem é então ligado num roteador.
a função desse roteador é direcionar o caminho dos dados. Neste caso, o roteador ele pode ter uma conexão cabeada, que vai para os computadores, ou o roteador pode também estar ligado no access point, ou ponto de acesso, sem fio. A função desse access point é transmitir o sinal de dados para a modalidade sem fio para os equipamentos contidos na rede. Com o barateamento dos cabos de fibra ótica, alguns provedores de internet estão usando o Fiber to the Home, ou FTT, ou simplesmente fibra até a casa. Nessa estrutura, nós temos então que a fibra ótica ela é ligada do provedor de internet até diretamente à casa do usuário. Não é a modalidade híbrida, parte fibra ótica, parte cabo coaxial. É totalmente fibra ótica até a casa do usuário. Isso permite taxas de transmissão de dados elevadíssimas, chegando à ordem de gigabits por segundo. Quando estamos falando de meios de acesso, estamos normalmente preocupados com a taxa de transmissão de dados. Quem vai tratar a taxa de transmissão de dados é o meio físico, pois o meio físico pode ser mais suscetível ou menos suscetível a ruídos, e isso irá interferir na sua taxa de transmissão de dados. Nós temos como meio físicos meios guiados e meios não guiados. Em meios guiados, os sinais se propagam por normalmente meios metálicos ou meios não metálicos, como a fibra ótica. E em meios não guiados, os sinais se propagam de forma livre pelo espaço, ou seja, usando radiodifusão. Em ambos os casos, seja meios guiados ou meios não guiados, o sinal ele é carregado através de uma onda eletromagnética, que viaja com uma determinada velocidade e pode sofrer interferências de outras ondas eletromagnéticas. O meio guiado mais comum é o par de fios trançados. Vocês vão encontrar eles em cabos Ethernet e em redes telefônicas. Isso porque eles são mais baratos e mais fáceis de fabricar do que outros meios metálicos, como, por exemplo, cabos coaxiais. Os cabos de pares trançados, eles podem ser separados com UTP e STP. UTP vem de Unshielded Twisted Pair, ou pares de fios trançados não blindados. E STP, que vem de Shielded Twisted Pair, ou pares de fios trançados e blindados. A diferença entre eles é que no UTP você só tem apenas os pares de fios trançados, enquanto no STP os pares de fios são trançados e ao redor dessa trama vem uma blindagem metálica para protegê-lo das interferências eletromagnéticas. Na parte inferior dessa figura podemos ver o exemplo do RJ45, muito usado em redes Ethernet. Vejam que neles nós temos diversas combinações de pares de fios trançados para fazer uma comunicação em paralelo, tanto upload quanto download em paralelo e transmissão de outros dados também. Os cabos de fios trançados são normalmente separados de categoria. A categoria, ela basicamente define a forma com que esse cabo foi construído. E a forma com que ele foi construído vai indicar então a maior distância que ele pode ser usado e a maior taxa de transmissão de dados também. Isso porque, dependendo de como ele foi construído, nós vamos ter um cabo com a resistência maior a ruído ou com uma resistência menor a ruído. Nós temos, por exemplo, a categoria 1, que é a categoria mais baixa, em que nós temos pares de fios trançados, não blindados, utilizados em linhas telefônicas. Esse tipo de cabos de pares trançados tem uma taxa de transmissão de dados muito inferior do que as outras categorias. E se a gente for comparar, os pares de fios trançados usados em linhas telefônicas, nós temos que a cada metro de cabo, uma quantidade pequena de trançados, ou seja, eles são torcidos poucas vezes por metro. Em cabos de categorias mais altas, como a categoria 7, nós já temos mais tranças por metro, ou seja, eles dão mais volta entre eles por metro. Isso faz com que o cabo que vai ter 2 metros seja necessário uma quantidade de fio
maior para poder ter aquela distância, porém aumenta a resistência à diafonia entre os cabos. E na categoria 7 também são utilizados cabos blindados, o que aumenta ainda mais a resistência ao ruído, o que permite uma taxa de transmissão de dados muito maior. Em outras palavras, quanto maior for a categoria do cabo, mais caro ele vai ser, porém, maior a taxa de transmissão de dados ele vai fornecer. Outro meio físico muito comum para a transmissão de dados são os cabos coaxiais. Os cabos coaxiais são construídos por dois condutores cilíndricos e concêntricos. O condutor externo normalmente é feito de uma malha, e ele é conhecido como malha de proteção, enquanto o condutor interno fica separado do condutor externo através de um isolante. Ele tem uma resistência ao ruído maior do que o par de fios trançados, pois a malha do condutor externo ela é mais fechada do que os cabos de pares trançados conseguem fazer. Entretanto, o seu processo de construção é mais caro, o que leva a um custo mais elevado para obter esse tipo de cabo. Uma característica interessante dos cabos coaxiais é que o sinal, quando ele está se propagando, ele se propaga entre o condutor interno e o condutor externo. Isso permite, então, que nós criamos alguns cabos chamados cabos irradiantes, em que o condutor externo tem algumas aberturas ao longo do seu corpo. O comportamento dele é semelhante a um cabo coaxial, entretanto, ao longo do seu caminho, ele vai emitindo sinais de rádio. Isso permite que a gente, de certa forma, oriente uma conexão sem fio para uma determinada estrutura. Cabos irradiantes são comumente utilizados em estações de metrôs, túneis, minas e algumas estruturas em que você quer ordenar a comunicação do Wi-Fi. Nessa figura, nós temos um exemplo de como os cabos irradiantes podem ser utilizados. Na figura da esquerda, nós temos um túnel em forma de S, em que nós temos uma antena na entrada do túnel. O sinal ele tem grande potência perto da antena, mas vai sofrendo grandes atenuações através das reflexões ao longo do túnel. Ao utilizarmos um cabo irradiante, nós podemos então traçar esse cabo ao longo do túnel e ele irá emitir uma potência média ao longo de todo o cabo. Isso permite um sinal de boa qualidade ao longo de todo o túnel. Um outro meio físico de transmissão de dados que está cada vez mais próximo do usuário doméstico são as fibras óticas. As fibras óticas são uma estrutura composta de vidro ou plástico em que a onda eletromagnética entra na extremidade dela e acaba sendo refletida ao longo do seu comprimento, só conseguindo sair na outra extremidade dela. A parte interessante da fibra ótica é que se o sinal entrar perpendicular à fibra ótica, ele não consegue se propagar ao longo da fibra ótica, saindo do outro lado dele. Dessa forma, as fibras óticas são imunes a ruídos, o que permite alta taxa de transmissão de dados e baixa taxa de erros. Os cabos de fibra ótica recebem esse nome, pois ao longo da estrutura você pode ter mais do que um fio de fibra ótica, e dessa forma permitir então transmitir dados em paralelos, aumentando a taxa de transmissão de dados. Outra característica importante a analisar a fibra ótica é a fonte luminosa que você vai utilizar. No gráfico de cima, podemos encontrar alguns trechos em que há o mínimo de absorção da fibra ótica. Esses trechos são chamados de janelas da fibra ótica. Nós temos uma primeira janela, em que há uma fonte luminosa de mais fácil acesso da comunidade, porém maior absorção. Isso permite grandes taxas de transmissão de dados, porém limita a distância. E outras janelas com taxa de transmissão de dados e perda de sinais muito maiores. Mas para usar essas janelas precisa-se de fontes luminosas de infravermelho distante, mais difícil de acesso da comunidade. Nessa figura, podemos ver o princípio de funcionamento de uma fibra ótica. A fibra ótica ela opera através da refração. A refração é um processo físico em que quando uma onda eletromagnética está em um meio e ela vai para outro meio,
ela desvia sua direção de propagação. Numa fibra ótica, nós temos então que o meio, ou seja, a fibra ótica, ela tem um índice de refração maior do que o meio externo. No caso da fibra ótica, é uma casca de vidro, mas poderia ser o ar. Quando essa onda eletromagnética tenta sair do núcleo da fibra ótica e ir para a casca, ela sofre um desvio. Quanto maior for a diferença entre o índice de refração do núcleo com o da casca, maior vai ser esse desvio. Porém, esse desvio também está relacionado com o ângulo de incidência. Quanto maior for o ângulo, mais inclinado o sinal vai estar na casca. Ou seja, se a gente for aumentar o ângulo de incidência, a tal ponto nós vamos encontrar um chamado ângulo crítico. O que é esse ângulo crítico? Um ângulo de incidência em que a onda eletromagnética, quando ela for mudar de meio, ela vai se propagar na interface entre os dois meios. Se a gente aumentar então um pouquinho mais esse ângulo de incidência, essa refração se torna então uma reflexão. O sinal ele chega até a interface e ele é refletido de volta para o meio em que ele estava. Dependendo da forma de construção da fibra ótica, nós vamos ter um comportamento da onda eletromagnética diferente dentro dela. A esse comportamento vamos chamar de modos de propagação. Então nós podemos ter, sobre o modo de propagação do sinal dentro da fibra ótica, duas características. Multimodo, em que nós vamos ter mais de um modo de propagação dentro da fibra ótica, ou single mode, ou modo único, em que apenas um único modo de propagação é permitido dentro da fibra ótica. Nas fibras óticas multimodos, nós ainda podemos separar elas em índice degrau ou índice gradual. Isso é a forma de construção do núcleo e da casca da fibra ótica. As melhores fibras óticas são as fibras óticas monomodos ou single modo. Nessas fibras óticas, elas são extremamente finas, difíceis de serem feitas e caras. Porém, elas têm uma característica que apenas o único modo de propagação pode percorrer dentro dela, o que permite que nós tenhamos uma alta taxa de transmissão de dados. Nas fibras óticas multimodos, nós vamos poder ter, em outras palavras, diversos raios de luz da mesma fonte se propagando dentro da fibra ótica, porém, cada um com um ângulo de incidência na periferia da fibra ótica diferente, o que vai fazer com que uma fibra ótica de 1 metro, um sinal propague uma distância de 1 metro, o outro sinal propaga uma distância de 1,1 metro, e com isso haverá uma interferência do sinal mais lento para o sinal mais rápido, causando então diminuição da taxa de transmissão de dados. Nessa figura podemos observar então a diferença entre as fibras monomodo ou multimodo. A primeira figura, mais em cima, representa uma fibra óptica multimodo de índice de degrau. Veja que dentro da fibra óptica nós podemos identificar aqui na figura 3 caminhos possíveis para o sinal luminoso se propagar. Um que é uma linha reta, o outro que é um zigue-zague mais aberto e o outro um zigue-zague mais fechado. O que vai acontecer? A sua fonte luminosa vai emitir pulsos conforme apresentado na esquerda da fibra ótica, uma onda quadrada. Entretanto, esses pulsos, ao entrarem dentro da fibra ótica, parte da potência deles vai ser percorrida na fibra ótica por cada um desses modos. Veja que a velocidade de propagação dos pulsos é a mesma, porém a distância que cada pulso irá percorrer é diferente. Quem vai percorrer uma linha reta vai percorrer uma distância menor. Quem percorrer um zigue-zague mais aberto vai percorrer uma distância média. Quem for percorrer um zigue-zague mais fechado, uma distância maior. Cada um vai percorrer com a mesma velocidade, o que vai dar então tempos diferentes de chegada. Ao lado direito da figura, podemos então ver o sinal que vai chegar no receptor. O sinal da esquerda, o sinal emitido, uma onda quadrada. O sinal à direita, o sinal que chegou, algo que se assemelha a um sinal senoidal. Esse processo chama de interferência multimodo da fibra ótica. A interferência multimodo
limita a taxa de transmissão de dados dentro da fibra ótica. Na figura do meio, nós temos a fibra ótica multimodo com índice gradual. Nessa, veja que o zigue-zague, ele deixa de ser um zigue-zague e começa a se assemelhar a um sinal senoidal, o que faz com que há uma, de certa forma, redução da diferença entre os modos de propagação, entre as distâncias dos modos de propagação. Ainda assim, como observamos à direita, haverá interferência multimodo, mas essa interferência será menor do que na fibra ótica índice degrau. Por fim, nós temos a representação da fibra ótica monomodo ou single mode. Nela, como só há um único caminho possível de percorrer o sinal, nós não teremos então a interferência multimodo. Na fibra ótica single mode, a taxa de transmissão de dados está limitada à absorção do sinal dentro da fibra ótica. Essa tabela tenta apresentar a diferença entre as fibras óticas multimodo e a fibra ótica monomodo ao analisarmos o diâmetro da construção da fibra ótica. Veja que as fibras óticas multimodo, elas podem ter uma casca cujo diâmetro é de 125 micrômetros. E o núcleo pode variar em torno de 50, 62,5, 100 micrômetros. Ainda assim é possível construir uma fibra ótica multimodo funcional. Já a fibra ótica monomodo, ela pode ter também 125 micrômetros de diâmetro da casca, porém o núcleo é extremamente pequeno, de 7 micrômetros. Como o núcleo da fibra ótica monomodo é extremamente pequeno, a sua construção é extremamente complexa, o que leva a um custo elevado do processo de fabricação. Apesar dela ter uma capacidade de transmissão de dados extremamente maior, ela é mais cara de se obter. Por fim, nós temos o meio físico, radiodifusão, em que o sinal trafega através do espaço livre, ou seja, não há uma estrutura para guiar esse sinal. Tanto nos outros meios quanto neste, o sinal de comunicação é carregado através de uma onda eletromagnética. A diferença é que nos outros meios, essa onda eletromagnética era guiada. Já nesse meio, radiodifusão, essa onda eletromagnética não é guiada. Daí vem o nome de espaço livre. Para que a radiodifusão possa funcionar, tem que haver uma certa regulamentação. Quem faz isso no Brasil é a Anatel. Ela regulamenta quais são os canais que nós podemos utilizar, canais de rádio que podemos utilizar. Por exemplo, as rádios FM têm lá regulamentado na Anatel os canais de rádio que elas podem usar. Nenhuma outra rádio pode usar o canal de rádio de outra rádio. Isso causaria interferência. Existem alguns canais de rádio de uso livre. O Wi-Fi utiliza um deles. Mas mesmo dentro da classificação do Wi-Fi, há uma certa separação entre canais. Isso para que redes próximas não causem interferência uma na outra. Grande vantagem da radiodifusão é o baixo custo, já que não há necessidade de criar uma infraestrutura para poder transmitir os sinais. Não precisa passar cabos para que esses sinais sejam transmitidos. Porém, existem outros problemas, como segurança, interferências e espalhamento no tempo do sinal. Alguns tipos de canais de rádios mais comuns são micro-ondas, redes locais sem fio, como Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, Z-Wave, redes de longa distância, como 3G e 4G, e redes via satélite. Um dos grandes problemas da radiodifusão é a segurança. Uma vez que o sinal está se propagando em todas as direções, ele não é guiado, é facilmente interceptado por alguém que não deveria interceptar. Se essa pessoa conseguir, então, interpretar o sinal, poderá usar o serviço provindo daquele sinal. Um exemplo disso são aquelas televisões via satélite, em que há equipamentos piratas que conseguem decodificar o sinal e transmitir para a casa de quem não assina o serviço. Dessa forma, as empresas que trabalham com radiodifusão, elas vêm buscando cada vez mais aumentar mecanismos de criptografia para evitar, então, a intercepção do sinal por agentes indevidos.
Um outro problema da radiodifusão é semelhante ao que nós apresentamos sobre os multimodos dentro da fibra ótica. Essa figura tenta representar essa característica. Veja que nessa figura temos uma torre transmitindo o sinal diretamente para um veículo. Entretanto, essa torre não sabe onde esse veículo está, então ela envia o sinal para todas as direções possíveis. Na figura, nós podemos ver que parte do sinal está indo diretamente para o veículo, parte do sinal está indo para um avião e sendo refletido por ele e indo então em direção ao veículo, parte do sinal está indo para as montanhas e sendo refletido por elas e voltando então para o veículo, e parte do sinal está indo em direção a uma cidade, sendo refletida por ela e indo para o veículo. Então aqui nesse caso nós temos uma visão de multimodos equivalente ao da fibra ótica. Nesse caso é chamado de desvanecimento de Rayleigh. Isso vai causar então interferência no modo de propagação e logo na taxa máxima de transmissão de dados possível.